Caros amigos, muito bem-vindos, sejam todos muito bem achegados, vamos dizer assim, para mais um Evangelho na Rede, a nossa querida Rede Amiga Espírita, aqui nessa manhã de terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Hoje o 6 está reinando aqui, 16 de 6 do 26, e quase 8 e 6 agora. E aí, todo mundo passou uma ótima semana? Nós desejamos que sim. Deixa eu regular um pouquinho mais a nossa câmera aqui. Pronto. Espero que tenham tido aí 7 dias entre o nosso último encontro e hoje, dias de serenidade, de paz, de boas escolhas. Vida perfeita não é desse mundo, né? Você não teve só alegrias, mas o que nós desejamos é que você tenha tido boas escolhas quando surgiram as decisões difíceis de serem tomadas. Deixo meu carinho, meu abraço, desejando aí que sejamos felizes nessa manhã, o nosso estudo de hoje, que é o de número 68. Vamos falar hoje da cólera, hein? Cólera, que é aquela doença, né, transmitida pelo bicho, que chama, a doença se chama esquistossomose, é isso? Será que é isso, Stella? Não. Eu acho que não é. Eu acho que não é, você vai descobrir daqui a pouco. Se nós estamos falando da cólera doença, ou será que é da cólera da ira, da irritação, do descabelamento, da pele vermelha, da testa franzida, ou popularmente conhecido como raiva? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir isso. Bom dia para todos vocês. Muito bom dia, obrigado pela companhia. E com certeza a cólera, não, quando se trata de evangelho, não se trata de doenças somente físicas. Se trata daquelas enraizadas dentro do nosso espírito, que você vai lá na farmácia e fala, oh, tô meio nervoso aqui, me dá uma injeção. Ele vai te dar umas gotinhas, né, para ajudar, aquelas doses homeopáticas para você dormir bem. Mas, gente, vamos falar a verdade. Controle moral é só evangelho aplicado na veia da alma, não é na veia do corpo. Quem dera, hein, a pessoa chegar lá no... Falar, oh, eu ando brigando muito com a minha sogra, me dá um comprimido aí. Eu tô com muitos ciúmes, me dá uma injeção, me dá uma pomadinha pro meu estresse. Não tem, não tem. Isso aí é controle. E é a nossa maior luta. E que bom que vocês estão aqui, junto comigo e com o Oceander, para vencer essa batalha da existência, aplicando o evangelho dentro dos nossos passos, para que a gente possa se tornar, sabe o quê? Não é anjo não, gente, é mais feliz. É só isso. Só isso que eu quero. Tornar anjo faz parte do processo nessa caminhada. Nem vislumbro isso lá na frente. Vamos já pensar assim, eu quero ser feliz. Quero parar com essas dores de cabeça aí. E não dá para mudar o outro, então o que tem uma fórmula mágica? É evangelho. Evangelho no peito. Então, Jesus abençoe nós nessa caminhada, que você consiga, eu consigo, Oceano e todos nós aqui, sermos felizes. Essa é a busca. Pois bem, e eu convido você para o nosso momento da oração. Hoje você não vai trabalhar, não, né? Hoje não. Tava com saudade. 2 semanas direto, né? Senhor Jesus, divino e amado Mestre, benfeitores, amigos que trabalham juntamente com o nosso Mestre, nos ajudando a entender a mensagem do Evangelho, estudando conosco, nos instruindo, abrindo portas, destravando cadeados de nossa falta de conhecimento e do nosso coração, carregado muitas vezes de dúvidas, anseios, tropeços no caminho. Mestre, que esses benfeitores amigos possam fazer uma limpeza ao nosso redor, na nossa casa, principalmente na nossa casa mental. Que possam, Senhor, levar essas energias ruins que nós mesmos produzimos, que possam nos ajudar ao melhor esclarecimento de como caminhar aqui na Terra de maneira mais assertiva. Muito obrigado, Senhor. Que os nossos entes queridos desencarnados possam receber do nosso coração saudoso,
energias salutares, de gratidão e de até mais ver. Muito obrigado pela nossa vida. Que todas as oportunidades que possam chegar até nós sejam bem utilizadas para o mundo e para nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Trouxe um livro bacana hoje, Ação e Caminho. Ó, a capa e o final é a mesma. É de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eu vou ler a lição inteira, que é bem curtinha. Se chama Diálogo. Dizem que em certo dia, o servidor abatido pelo desemprego indagou ao trabalho: por que me demitiste de teu apoio? E o trabalho, com tristeza, formulou essa contra-pergunta: por que te revoltastes contra mim, Emmanuel? Interessante, né? Muito bem. Será que nós estamos deixando o trabalho de lado, né? Então temos que pensar nisso. Qual trabalho será que é esse que ele está falando? Será que é o remunerado? Ah, duvido, hein? O remunerado a gente não pode deixar, senão a gente perde, né? O nosso ganho. Aí tem um trabalho na obra divina que precisa ser feito integralmente. Né? Não pare. Se algum lugar fechou as portas para você, abra outras. E até dentro de casa. Vou fazer uma reflexão bem rapidinha aqui. Às vezes, eu lido com adolescentes, né? Às vezes os pais falam assim, mas meu Deus, tá acontecendo isso, por que não contou para mim? Foi contar para amiguinho, sabe por quê? Porque você já deixou o teu trabalho há uns 2 anos atrás, quando você já não questionou sobre o comportamento desse adolescente, dessa criança, já não foi no quarto mais ver o que estava acontecendo, já não pegou o celular para vasculhar, e aí quando você pergunta por quê? Foi porque você já abandonou um tempo atrás. E isso, gente, vamos falar a verdade? É marido, é esposa, é pais, é filhos, é irmãos. Às vezes os seus pais, idosos, nesse momento, estão pedindo ajuda para um vizinho. Pois é, esse é o trabalho que a gente fala. Que o remunerado ninguém deixa não, né? Senão você não recebe no fim do mês. Bom, hoje o nosso evangelho de número 68. Vamos estudar então dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aliás, fica o convite para você pegar o seu livro aí para ler junto comigo. Aqui, ó, essa versão aqui traduzida pelo Herculano Pires, dentro do seu capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 9 é a cólera, ditado por um espírito protetor em Bordeaux, na França, no ano de 1863. Vamos lá? O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo.
que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos, pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Vamos aos comentários da Estela. Eita, gente, quem nunca? Quem nunca teve um acesso de cólera aí, atire a primeira pedra. E aí vem o Evangelho e diz que esse acesso, ele vem junto com o seu orgulho de achar, é como se fosse assim, você nunca erra. E quando alguém erra na sua frente, você acha aquilo tão absurdo que aí você agride até os objetos inanimados. Quem nunca deu um murrinho na mesa, bateu a porta, arrastou a cadeira com raiva? É horrível trabalhar perto de gente assim, ter uma pessoa dessa dentro de casa, mas o Evangelho vem e diz, é digno de piedade, porque ele está dando uma descarga elétrica no seu corpo, na sua saúde. A pessoa raivosa é aquela pessoa que ela se alimenta da mesma coisa que você comeu. Eu e o Sander comeu um prato de comida, o fulano, a fulana comeu exatamente igual, mas para ela fez mal. Ela passou mal. Sabe por quê? Porque os órgãos dessa pessoa, ela já está danificado pelas substâncias que ela mesma produz quando ela tem raiva. Mas Estela, as pessoas fazem eu passar raiva. Então, aí, no início do Evangelho, ele vem e traz assim: você se acha infalível, é como se fosse assim. Então, quando alguém faz algo errado, e julga, e condena, e processa, e bate martelo, como se você fosse perfeito, e aí isso dá muita raiva mesmo. Você imagina, você viver com pessoas que fazem tudo errado, e você é muito certo. Aconteceu um caso esse final de semana, uma tragédia no Brasil. Acho que a maioria de vocês ficaram sabendo da menina que foi arremessada sem a corda, lá em Limeira, né? E no Evangelho, no domingo, a gente ainda fez questão de fazer uma prece por esse pessoal envolvido, a família dela, para ela, que deve ter chegado com um grande susto lá no mundo espiritual, e para esses trabalhadores que estavam ali com... Vamos colocar aí o que eles fizeram, uma negligência fatal, né? Uma negligência muito grande. Não colocaram a corda na menina, a menina morreu ali no momento que ela estava se divertindo. Não sei se vocês sabem disso. A menina pulou da ponte, era para pular amarrada na corda, não amarraram na corda e arremessaram ela. Horrível, horrível o que aconteceu. A nossa condição humana, primeiramente, faz o quê? Mas como pode esquecer isso? Gente, não é fácil, né? Eu tenho certeza que essas pessoas, elas vão conviver muito tempo com isso na cabeça. Alguns ali vão entrar em processo de depressão, uma culpa tão grande. Se for ser humano igual a nós, não é possível conviver normalmente com esse fato. Não é possível.
A gente não faz mal para um animal, quem dirá um ser humano, né? Só que aí, quando nós estudamos o Evangelho, nós temos que ter em mente assim, foi um erro fatal, não poderia ter acontecido, foi negligência, foi um monte de coisa. Mas a gente precisa orar para esse pessoal. Sabe por quê? Dentro dos âmbitos da sua vida, você não erra, não? Vou contar um negócio que eu fiz ontem, mas muito feio aqui em casa. Eu cheguei do centro da cidade, que eu fui comprar umas coisas que as meninas estavam precisando, aqui no centro da cidade de Rio Preto. E a Lívia, mesmo que você tá no carro com ar-condicionado, ela gosta de abrir o vidro. E aí ela abriu o vidro do carro, chegou em casa, estacionamos o carro, e eu sempre fecho os vidros, porque eu passei com a Tuti também, a Tuti, nossa cachorrinha, toda vez vai para a escola, vai para algum lugar, ela pede para ir junto, leva, abre o vidro, mesmo processo. E ontem eu deixei o vidro aberto. Se vocês soubessem a chuva que deu à tarde em casa, qual que foi a consequência desse erro meu? Em dias normais, ia entrar às vezes um pernilongo ali, uma poeirinha dentro do carro, mas no dia de ontem, gente, ensopou o carro. Alagou. E aí isso mostrou na minha cabeça. Eu fiz um link direto, né, com todas as pessoas que erram ao meu redor. Isso, ontem, na minha cabeça, foi assim, eu erro também. E ontem a consequência do meu erro foi grande. Alagou o carro. E o Sander falou assim, nossa, tomara que não pega na fiação elétrica, porque danifica mais ainda. Por enquanto é só é como se fosse assim, um prejuízo de um carpete, né? Vai ficar um cheiro ali. Mas você nunca queimou um arroz, não? Esqueceu um bolo no fogo? Saiu de casa e deixou um ar-condicionado de um dos cômodos ligado? Ah, Estela, não, mas não. Não tem comparação. Não tem comparação, porque isso não compromete a vida de ninguém. Eu concordo com isso também. Isso não compromete a vida de ninguém, mas também é um erro. E aí, pensando que benfeitores e anjos, e nós vivemos em um planeta em que 1 milímetro de erro na atmosfera faz matar toda a vida na Terra, nós somos muito imperfeitos. É claro que nossos erros podem ter pequenas consequências, médias e não tão grandes como uma fatalidade, né, de alguém desencarnar. Mas existe a possibilidade. E eu vou falar para vocês, gente, quanto menos você julgar, é melhor para você. Daí você julgar o outro a ponto de ficar irritado, vem o evangelho e diz, não é só ruim para você julgar, para mostrar que você é uma pessoa muito perfeccionista e orgulhosa, como também isso descarrega em você algo que é muito ruim para a sua saúde. Nós vemos no livro Missionários da Luz, é até uma passagem famosa, um pouco deturpada, do pessoal que diz assim, eu li num livro que se a pessoa tomar 10 passes na vida e não tiver jeito, ela já tomou o suficiente. Isso daí foi um caso isolado no livro Missionários da Luz, em que o rapaz ele é nervoso. Ele briga com o porteiro, ele briga com o pessoal do serviço dele, ele briga com o pessoal na rua, e aí ele foi tomar passe. O primeiro passe já deu tudo que ele queria, o segundo, o terceiro. Quando vai chegando perto do 10º, André Luiz está ali estudando o caso junto com o instrutor, André Luiz é quem escreve o livro para nós, eles dizem assim, ó, tá vendo? Esse passe aí vai ser o último. Mas como assim? Ele já tomou 10. E os 10 fizeram muito efeito. Só que toda vez que você foi no centro espírita, você sabe o que acontece. Você, para tomar o passe, você assiste uma palestra. E essa palestra sempre vai te puxar para compreensão, paciência, generosidade, altruísmo, perdão, enfim. Sempre. Então, esses 10 passes que ele tomou, que foi muito bom, veio carregado de teoria para que ele melhorasse lá fora. E o que eles iam fazer com ele? Falou, vai cortar o efeito agora do passe. Ele tomou 10 já. Só que ele está indo lá fora brigando com todo mundo, ele é nervoso, ele é colérico. Então a gente vai dar uma cortada nesse benefício aí para ver se ele toma uma atitude. Foram 10 aulas que ele teve
Quantas aulas você já teve para não ser tão nervoso assim? O rapaz lá teve só 10. Já cortaram o passe dele. Cortaram o benefício do passe. E nós, hein? Então, quando você for estourar, você for explodir, isso não significa que você não tem que chamar a atenção das pessoas, no seu trabalho, na sua casa. Aqui a gente lida com as meninas, né? A Lara tem 18, mas tá no nosso teto. A Lívia vai fazer 10. Quem supostamente deixou um vidro aberto ontem em casa foi ela. Ah, então eu não posso ficar nervosa, não posso dar bronca. Pode. Só não pode bater na criança. Falar, deixou o vidro aberto. Pá, pá. Aí você vai se arrepender muito. Mas tem que falar? Tem. Então, é não confundir. Ai, meu Deus, eu não posso ficar nervoso. Eu não posso ser colérico. Você não pode ter uma explosão. O que eles escrevem aqui é uma explosão. É aquele momento. Você já resolveu alguma coisa com raiva? Vem cá, Alciandro, eu preciso conversar com você. Blá, 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 blá. Ele não vai ler o que eu tô falando. Ele vai perceber que eu tô indo pra guerra. Tô chamando ele pra entrar no ringue lá. Como que é o rapaz que lutou nos Estados Unidos lá? Poitin. Vem aqui que eu vou te bater. A gente não resolve nada com raiva. Mas tem coisa que tem que ser resolvida. E aí o convite para você prestar atenção quanto que você está em cólera é como você está comunicando as coisas que estão certas para serem comunicadas, que devem ser comunicadas. Mas você está jogando cadeira, dando murro. Tá errado. Sabe por quê? Primeiro, as pessoas não vão ouvir o que você está falando. Não vão ouvir. Segundo, esses momentos de raiva vai prejudicar muito o seu corpo, a sua saúde, muito. Missionários da Luz vem e diz para nós até que corta o efeito do passe se você não parar de ser nervoso. Arrumar treta com todo mundo. E sabe por que no início do evangelho diz para nós, por que uma pessoa assim vai arrumar treta com todo mundo? Porque ela se acha muito perfeita. Se você se acha perfeito em um mundo de prova e expiação, você está lascado. Sabe por quê? Porque então o restante todo da humanidade é imperfeito. Pensou que caos? É o tempo todo você ficando nervoso. Imagina no trânsito. Ai, Estela do céu, nossa, olha, eu não dou conta de dirigir porque eu fico muito nervoso. Sabe por que você fica nervoso? Porque todo mundo que está dirigindo ali nos seus veículos são egoístas. Não são egoístas? Orgulhosos. Cada um ali acha que o mundo é dele. O mundo é dele. Hoje mesmo eu abri o vidro não para xingar não, mas para explicar para uma senhora que estava me xingando. Ela estava virando o carro na minha frente, no mesmo tempo que eu estava indo reto. Então eu fui reto, não para bater, mas eu fui reto. Aí ela falou: "Ai, você não tá vendo que eu tô indo?" Eu falei: "Não, minha senhora, a preferência é de quem vai reto." Aí blá, 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 saiu falando, não deve ter me xingado. Aí eu peguei e falei assim, eu abri o vidro para dar uma instrução para ela. Dá vontade de xingar? Lógico, dá vontade de xingar. Além dela estar errada, ela tá me xingando. Isso é controle emocional? Hoje sim, talvez amanhã eu não dou conta, talvez amanhã eu já saio atrasado, já saio com algum tipo de discussão que acontece em casa. E aí eu xingo ela também. Só que aí o evangelho vem e diz, mas faz mal para você. Faz mal para você. E se alguém te dá um veneno agora para tomar, você toma? Ai, lógico que não, isso é lógico, Estela. E aí vem o evangelho e diz que se você estiver com situações que te geram cólera, agindo dessa maneira, você está tomando veneno. É que nós só acreditamos no que realmente é amargo na boca. Mas comece a perceber as reações do seu corpo quando você tem um acesso de cólera. É amargo, gente. É amargo. Eu vou explicar isso já já.
Fisiologicamente falando. O Sandra vai explicar de maneira fisiológica. Ótimo isso. Porque é real, não é assim, nossa, a gente tem que ter fé, né? Porque a gente descobrimos coisas na fé que transcendem os nossos olhos. Não, isso é ciência. Ai, meu Deus, mas como é então que eu não fico nervosa? Sabe por quê, Estela? Aqui em casa, eu já falei 10 vezes pro pessoal não pôr a toalha molhada na cama. Mas me dá um nervoso isso. Já falou 10 vezes? Já deu. Deixa a toalha molhada na cama, ou pendura a toalha, ou joga a toalha dessa pessoa no lado dela da cama. É marido? É esposa? Pega a toalha molhada, põe lá no travesseiro dele, assim, ó. Alguma coisa você faz, menos ficar com esse estresse, essa raiva, esse ódio. Ou você vem no evangelho e faz de maneira ainda mais santificada. Bom, essa pessoa deixa a toalha na cama, mas ela faz coisas que eu não faço. Mas sabe que a pessoa que se acha melhor que todos pensa? Eu não erro. Aponta um erro meu aí. Fala aí. Fala aí onde eu erro. Fala. Você falar, eu melhoro. Gente, a gente erra o tempo todo. O tempo todo você está fazendo uma coisinha e o outro te perdoando. E você nem percebe. Mas na hora que você vê uma toalha molhada na cama... Eu dou esse exemplo, uma pessoa um dia falou isso para mim. De toalha molhada na cama, porque aqui a gente não tem esse costume, né? Nem as meninas. Mas é engraçado que tem gente que já me deu esse exemplo, não suporta a pessoa, porque eu já falei tanto de vezes, deixa a toalha molhada. É só isso que essa pessoa faz de errado? Meu Deus do céu, você vive com uma pessoa quase perfeita ao seu lado. É o tempo todo um perdoando o outro. Mas quando você se sente muito melhor, não. Aí é o mundo, eu tenho que perdoar o mundo o tempo todo, Estela. Que eu sou praticamente Jesus. Se eu fosse praticamente Jesus, você nem percebia que o outro erra. Você ia entender. Sabe aquela criancinha engatinhando? Faz as necessidades na fralda. Quando vai comer, baba. Se pega um objeto de vidro na mão, derruba. Por que você perdoa essa criança? Porque essa criança não consegue fazer diferente dela, porque é uma criança. Exatamente. A pessoa que convive com você, que está fazendo coisas, ela não consegue fazer diferente. Ela não consegue fazer diferente, assim como você também não consegue fazer diferente. Mas precisa de muita humildade para enxergar que nós erramos também. O tempo todo. E você está enxergando essa pessoa achando que ela é o seu tamanho nisso. Ela é muito maior que você em muitas coisas. Mas nisso ela não consegue fazer. Aí o que você faz? Cólera. Mas eu já falei. Mas eu não aguento mais. Isso resolve alguma coisa? Você fica doente e você não muda o outro. Não muda o outro. Isso são verdades que não é algo que eu trago, você, Ander. É o evangelho. Você veio aqui para mudar você mesmo. E esse é o convite de hoje. É o convite de você não entrar na cólera. Porque ela é muito prejudicial para os seus relacionamentos, para a sua existência, para a sua saúde hoje na Terra. Você precisa tanto de saúde, não precisa? Sabe uma coisa que o pessoal toma aí para ajudar? Que sou muito nervosa? Omeprazol. Omeprazol é algo que você toma ou porque você se alimenta e as coisas estão ruins lá dentro do seu corpo e aí faz mal, ou porque você toma muito remédio. Então ele tem que criar uma película, sabe de quê? De calma no seu estômago. Ele cria uma película gelatinosa para suportar comprimido ou suportar o próprio veneno que você manda o tempo todo que você fica com raiva. Quer ver um negócio? Ninguém é santa aqui não. Quer ver um negócio que me dá muita raiva? É você precisar daquele serviço de 0800. Esses dias eu fui um negócio de cartão. Aí você fica respondendo 1 milhão de coisas. Aí eles te transferem para outra linha. Aí aquela linha eles te transferem para outra. Isso daí me dá muita raiva. Então eu separo para fazer esse trem. Acho que foi antes de ontem. Eu falei assim, bom, vou separar 40 minutos da minha vida. Tua vida não é cara? Minha vida é muito cara. 40 minutos. Sentei.
0800, tananã, tananã. Foi no domingo isso você fez? Foi no domingo. E foi no domingo mesmo, domingo à tarde. E comecei a fazer aquele processo, já sabendo que era aquele tempo. Agora, sabe o que eu poderia ter feito para mim contra a minha pessoa? Um dia que eu estivesse cheio de serviço, que eu não ia ter 40 minutos, eu ia querer resolver em 10, e eu não ia conseguir, nossa, ia me dar muita raiva. Então, eu vou fazer 47 anos em agosto. Agora, eu já aprendi, quando você vai fazer um trem desse que vai te dar raiva, que eu não sou uma pessoa controlada, nesse sentido de falar, não, senta, espera, um atendente passar para o outro passar para o outro, e 40 minutos, e tá tudo bem, eu sou uma pessoa da paz e do amor, não dou conta, gente, esse atendimento robótico. E eu resolvi, acho que deve ter sido uma meia hora, viu, Luciano? Gastei meia hora. Eu vi que você estava falando pelo telefone. Aí resolveu, mas eu separei, porque eu sabia que eu ia ficar com raiva. Então, existem algumas situações que dá até para você saber quem é você. Ou se me dá muita raiva, então, ó, faz de um jeito que vai dar certo, no momento certo. E é isso aí, gente. Venci a encarnação, isso. Venci com meia hora de telemarketing. Eu acho que o princípio vital dessa lição aqui é como as outras, o cálculo. É a gente conseguir fazer uma análise e calcular os riscos. Por exemplo, eu estava lembrando aqui de um amigo nosso aqui de Rio Preto, contou para nós um caso curioso, ele é palestrante também, e ele conta que um dia, indo fazer uma palestra aqui em Rio Preto, que é uma cidade, vamos dizer, porte médio, está na faixa hoje de quase 600 mil habitantes, vamos dizer assim, não é uma mega cidade, né? Não é uma cidade extremamente grande, né? Como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas é uma cidade média. Então tem um trânsito mediano também. E ele não calculou bem o tempo para ir fazer essa palestra aqui na cidade, num centro espírita. E ele saiu ali, vamos supor, ele deveria ter saído com 40 minutos de antecedência para chegar no local. E ele saiu com 30 minutos de antecedência. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que ele estava numa grande avenida aqui da cidade e andando na faixa da esquerda, porque a faixa da esquerda era para ser, né, a via de trânsito rápido, e tinha uma pessoa com um pouco menos pressa que ele, vamos dizer assim, na faixa da esquerda, né? E ele começou a dar luz alta e buzinar e dando seta para a pessoa sair, para ele poder ultrapassar ela, para ele seguir em frente, para ele acelerar mais. E aí a pessoa não saía, talvez uma pessoa ainda muito principiante, né, na arte de pilotar um veículo. E ele ficou ali atrás, impaciente, querendo passar, e não conseguia passar. E aí, quando foi lá na frente, a pessoa foi para a faixa da direita e ele ficou na faixa da esquerda, só que chegou ali na frente, tinha um semáforo, e o semáforo estava fechado. Aí ele parou do lado da pessoa, a pessoa parou na faixa da direita, ele na faixa da esquerda, e ele falou, oh, mas sai da esquerda, tá atrapalhando o trânsito e tal. Deu uma esbravejada assim, não chegou a ofender assim, de falar palavrão, nada, mas ele foi grosseiro assim, né? Foi colérico. E aí o semáforo abriu, ele já saiu disparada mesmo para chegar na hora no centro, chegar no tempo certo lá no centro, chegar a tempo viável, né, de fazer a palestra. Geralmente centro espírita a palestra começa às 8 da noite, né? E aí chegou no centro, 3 minutos antes da palestra começar e tal, e foi recebido pelo dirigente com gentileza, oh, que bom que você chegou, bem-vindo, tal. E aí ele deu às 8 horas, o dirigente falou assim, ó, você não pode esperar só um pouquinho, não, minha filha tá chegando aí. Já imaginei, já. Na hora que a filha dele chegou, filha do dirigente, era exatamente a moça que ele tinha ali esbravejado no semáforo. Na hora que ele viu a moça e a moça viu ele,
A moça ainda foi gentil, disse que cumprimentou ele, tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Talvez uma pessoa muito polida, né? Moral da história, ele contou para mim assim, ô Sandro, eu não consegui fazer a palestra, eu pedi licença para ele, falei que eu estava passando mal, que eu estava indisposto, não sei, estava dando algum negócio no meu intestino e tal. Eu pedi para ele perdão, se ele não conseguiria arrumar outra pessoa. Nossa, ele ficou desconcertado. Para fazer a palestra no lugar dele. Moral da história, nós temos que aprender a calcular melhor a nossa vida, para que o sufoco passe longe da gente. E muitas vezes, como diz o texto aqui, inclusive semana que vem tem continuidade desse assunto, tá, gente? Ditado pelo espírito de Hahnemann. Vamos continuar falando sobre a cólera semana que vem. As afirmativas dos espíritos trazem para nós algumas questões que eu acho que vale a pena a gente pontuar também. Além dos riscos, né, que a gente tem que calcular e fazer um planejamento, como foi falado daqui a pouco, eu acredito que esse meu amigo aí, depois ele veio falar para mim, Luciano, se eu tivesse calculado melhor, se eu tivesse me planejado, previsto que eventualmente eu iria passar um certo sufoco, porque o trânsito aqui da cidade tem dia da semana que é meio complexo, dependendo do local que você vai passar, tem algumas avenidas principais aqui que o trânsito é mais intenso, sabe? Então você tem que dar uma calculadinha, sabe? Sai um pouquinho mais cedo de casa e tal, né? Então não adianta se você, por exemplo, tá distante do seu trabalho, 10 quilômetros para você ir trabalhar. Se o horário teu de entrar no trabalho é às 8 da manhã, você não pode sair 10 para as 8. Você não vai conseguir percorrer 10 quilômetros em 10 minutos. E aí você vai ficar irritado, achando que as pessoas têm a obrigação de sair da tua frente, e elas não têm. O semáforo vai demorar para abrir, né? Pois é, por mais que a gente saiba que, no caso da moça andando na faixa da esquerda, não está certo, né? Se você está mais lento, pela regra de trânsito, você tem que andar na faixa da direita. A faixa da esquerda é uma via de trânsito rápido. Ó, o nosso amigo Serginho chegou aqui. Ei, Serginho, Serginho. Um abraço pro Serginho, pra Luci Santana, beijo pra Lívia. A Lucia aqui de Guapiaçu, a Luci Santana, o Serginho Xerce, a Lívia Poli. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. A Anivalda. A Célia tá comentando que a Estela comentou aqui. Ela tá falando aqui que Estela, monta acampamento na sala, porque demora. E se você conseguir, já ganhou a encarnação. Pois é. A Silvana Gonçalves também, nossa amiga, tá aqui. Um abração para Silvana. Eu vi também a Janine Dutra, que chegou aqui agora há pouco. Então, um abração para a turma que tá aqui. Voltando aqui, então. Não estamos aqui justificando que a pessoa andar na faixa da esquerda, travando o trânsito, seja algo que a gente que mereça a nossa indiferença, não, deixa ela andar na esquerda aí a 10 por hora, não tem problema. Não é isso, gente. Não é isso. A questão é, não vale a pena se irritar por conta da imperfeição alheia. Porque você traz, como diz aqui o texto, ó, altera a saúde. Se você pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde, a Estela tocou num ponto aqui que eu gostaria de dizer que é uma total realidade e está em consonância aqui, em concordância, melhor dizendo. Essa sensação de amargura, que o pessoal fala, eu tô amargo, ele até é um reflexo fisiológico, que é um reflexo ligado ao fígado. Quando nós somos excessivamente raivosos, o nosso fígado tem uma tendência de produzir certas enzimas em excesso, que gera essa sensação de boca amarga, dá dor de cabeça, e você parece que não digere bem os alimentos. Eu trouxe também aqui, fiz um pequeno compiladinho aqui que eu gostaria de expor. Deixa eu achar aqui, ó. Por exemplo, questões de impactos físicos. Olha só que interessante, isso aqui já é uma área de uma ciência mais avançada que não só é a ciência da espiritualidade, né? Impactos físicos, sobrecarga cardiovascular. Explosões frequentes de raiva mantêm o corpo em estado constante de luta ou fuga.
que o pessoal dá o nome de cortisol. Você produz os hormônios ligados à fuga, que era antigamente usado para que a gente pudesse escapar de feras, de animais que quisessem nos comer. Então você tem que ter um cortisol, que se uma hora, por exemplo, tiver aí passando um carro, e você vê que o carro está desgovernado, vai para cima de você, você está ali caminhando na calçada, e o carro perdeu, você escutou uma batida, ou ele estourou um pneu, o carro veio para cima de você, você tem que ter uma explosão instantânea para poder fugir. Quem faz essa explosão no teu organismo é um hormônio chamado cortisol. Quando você é excessivamente irritado, o tempo todo, quando você é colérico, você está produzindo muito cortisol. Fica assim. Então, esse cortisol em excesso caindo na corrente sanguínea provoca uma excitação sobrecarregada do coração, que é um músculo cardíaco. Então, essa liberação contínua de adrenalina e cortisol aumenta a pressão arterial. Então, você pode reparar que a pessoa excessivamente raivosa está sempre com pressão alta. Acelera também a frequência cardíaca e eleva o risco de hipertensão, infartos e derrames, ou AVCs. A tensão músculo-esquelética, que é a tensão muscular. O estado de alerta crônico gera tensões severas, especialmente na região cervical, nos trapézios. Sabe essa região aqui, ó, do pescoço, assim, ó? A pessoa fala assim, ó, tô com uma dor aqui, ó, um incômodo, tá duro. Você pega na pessoa assim, é que parece um concreto, assim, ó. Não é porque ela é musculosa, não. Aí ela vai e faz massagem, resolve? Ah, resolve, ajuda um pouco. Só que se ela continuar com a mesma atitude, vai continuar com aquele cimento ali, né? Parece que está cimentado ali. Então, a região cervical, o trapézio e a mandíbula. Tem mandíbula tensa? Sabe o que gera a mandíbula tensa? Bruxismo. E aquele ataque do nervo trigêmeo lá? Ah, aquilo lá já é outro caso. Dizem que é uma dor insuportável. A nevralgia do trigêmeo é uma compressão no nervo que passa aqui na mandíbula, que dá choques no teu rosto, você tem vontade de meter a cabeça na parede, tanto que dói. Também tem origem em nervosismo, em excessiva rigidez tensional. Então, esses pontos, chamados pontos de gatilho, popularmente conhecido como trigger points, quem é da área da fisioterapia vai saber do que eu estou falando, provoca então um encurtamento muscular, ou seja, o músculo, ao invés dele ser flexível e ele ter contratibilidade ou contratilidade, eu não vou saber agora o nome da palavra certa, depois alguém me corrige aí. Então, essa contração excessiva faz com que o músculo fique excessivamente contraído, gerando encurtamento no espaço articular. Esse encurtamento gera diminuição da passagem sanguínea, que gera desgaste prematuro das suas articulações. Você fala, meu Deus do céu, mas o cara está falando aula, não é aula de cólera? O que tem a ver isso aí que ele está falando? Gente, nós somos corpo também, nós usamos um corpo, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou unindo o conhecimento meu fisioterápico com o conhecimento da acupuntura e com o conhecimento espírita. Então, se você tem tido algum desses sintomas que eu falei há pouco, pressão alta, compressão no nervo da mandíbula, na musculatura mandibular, na musculatura do rosto, rigidez na nuca, isso pode ter relação muito mais com a sua raiva do que com problemas ligados, por exemplo, à temperatura muito baixa ou uma alimentação inadequada. Outra questão também que nos traz prejuízo é com o desequilíbrio energético e sistêmico. Sob a ótica, então, dos sistemas integrativos, como, por exemplo, esse que eu falei da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, a cólera está intimamente ligada ao fígado, causando uma estagnação do fluxo de energia. E esse bloqueio gera irritabilidade, dores de cabeça, tensionais e distúrbios do sono. E a supressão imunológica e gastrointestinal talvez seja algo mais grave. Você diminui a sua capacidade imunológica. O baço, que é um órgão que produz muitos dos seus anticorpos, passa a trabalhar de forma desequilibrada, causando queda na sua imunidade. Então você pode reparar que frequentemente pessoas irritadas, além da pressão alta, vivem doentes, vivem com imunidade muito baixa. E
questões de refluxo, gastrite, síndrome do intestino irritável. Você fica irritado, teu intestino fica irritado também. Por que eu quis trazer essas informações, gente? Porque eu acho que seria falta de caridade da minha parte não utilizar o recurso científico que eu tenho, que tenho trabalhado com isso, vivo disso, né? Falando de forma profissional, seria falta de caridade da minha parte não tocar nesse assunto. Porque nós encontramos, vamos dizer assim, 99% dos problemas fisiológicos, físicos das pessoas com ligações assim, extremamente fortes com questões da moral, questões emocionais. 1% são questões kármicas, né, ou colocadas na doutrina espírita como expiações. Os outros 99% são consequências morais. Consequências psicológicas agora, não é muito a minha área não sou psicólogo, mas a Estela está mais ligada nisso, né, nessa parte psicológica, vai concordar comigo que a pessoa fica extremamente esgotada mentalmente. A reatividade constante consome uma quantidade imensa de energia cognitiva, levando à fadiga crônica, ansiedade até quadro de depressão. Então, às vezes o indivíduo ele não é depressivo porque ele é triste, ele é depressivo porque ele é excessivamente irritado, em muitos casos, tá, gente? Tem casos de depressão que a pessoa é muito calma, mas em alguns casos depressivos a pessoa também tem um quadro de irritabilidade com muita facilidade. Ciclo de culpa. Após uma explosão de cólera, é comum que a pessoa sinta remorso e frustração consigo mesma, porque, ironicamente, gera mais estresse. A pessoa não consegue conter o arrependimento de ter agido de uma forma impensada. E os reflexos, então, nas relações de convívio social, um deles é a erosão da confiança, as pessoas passam a não confiar mais em você. Isso é um estupim. Porque se você, tem gente que tem orgulho de dizer assim, olha, não é que eu tenho estupim curto, eu não tenho estupim. Tem gente que fala isso de forma orgulhosa, como se fosse uma virtude. Isso parece pessoa... uma granada, a qualquer momento vai explodir. Então você fica aquela pessoa que as pessoas não confiam, você se torna uma pessoa estranha, uma pessoa meio vulnerável, as pessoas ficam com o pé atrás o tempo todo com você. Você chega sorrindo, a pessoa pensa assim, bom, está sorrindo agora, mas daqui 4 segundos pode ser que eles jogam uma bomba nuclear aqui nessa sala aqui com todo mundo dentro. Isolamento progressivo. Você começa a ficar uma pessoa solitária. Ninguém consegue conviver com gente muito irritada. Uma coisa, gente, nós não estamos aqui pregando bandeira de perfeição. Você não vai conseguir ser alguém perfeito 24 horas por dia. Nós estamos aqui falando dos contras, né? Em relação à cólera. Essa palavra que, na época de Kardec, era muito usada para expressar raiva. Raivoso. Colérico significa raivoso. Esse isolamento vai te trazendo diminuição das possibilidades de avanço espiritual. Você fica com o teu círculo de amizades e familiar muito reduzido. As pessoas têm receio de conviver com você. Você vai ter que ser convidado para ir numa festa de vez em quando, ou para ir num encontro ali. Mas todo mundo vai ficar meio assim, vai ter pouca gente querendo conversar com você. Pode reparar que isso já deve ter acontecido com você em algum aspecto, você percebeu isso. Essa desconfiança gera em nós inúmeros problemas. O impacto profissional, então, que o diga. Você já deixou de ir em algum lugar porque a pessoa não te tratou bem, te tratou de uma forma estúpida, impaciente, raivosa? Eu já deixei de ir em vários lugares. Especialmente por conta do atendimento. Até o produto que eu comprava lá, era até bom o produto, mas eu deixei de ir. Porque eu não me sentia bem perto da pessoa que me atendia. Então, talvez o problema não esteja na crise do Brasil, não, viu? O problema do governo, não. Talvez o problema é a crise nossa, de não saber tratar bem os nossos clientes e, consequentemente, gera uma escassez nos seus atendimentos, nas suas vendas. Se você não souber conter os seus impulsos inferiores, fatalmente você vai perder dinheiro também. Você vê que eu falei aqui de vários inconvenientes, né? Sabe o que eu vi ontem? Rapidinho aí.
pessoa falou assim para mim, Estela, decidi uma coisa aqui. Não vou mais assistir o Jogo do Brasil. Eu passei muita raiva. Aí eu penso assim, bom, a pessoa se conhece, né? Não vai assistir mais. Aí eu pensei assim, por que que eu vou assistir? Eu também vi todas as coisas que a pessoa comentou comigo que viu. O fulano, o ciclano, você viu aquilo? Porque eu gosto muito de futebol, faz muito tempo que eu entendo sobre futebol. Aí eu falei, não, eu concordo com tudo isso. Mas por que que eu consigo? Eu vou assistir. Opa, se eu vou assistir. Pode fazer os mesmos erros, mas eu vou. Por que que a pessoa não vai assistir? Não é porque ela vai deixar de torcer, é porque eles passou muita raiva. Não é uma falta de controle isso, Luciano? Pois é, como eu falei, é falta de cálculo. Por exemplo, e eu já estava sabendo que a seleção nossa não anda bem das pernas já faz muito tempo. Mas a gente vestiu a camisa do Brasil. Porque desde as eliminatórias, o Brasil não tem tido um bom desempenho, né? Já tem tido jogos de sufoco, perdeu alguns jogos, empatou alguns que era para ter ganho, enfim. O Brasil não passou, não foi para a Copa do Mundo com uma situação de conforto, não está jogando bem, não tem jogadores muito empenhados, a gente sabe disso. Então a questão é, calcule isso, avalie essa questão para você não se irritar. Assista o jogo como a gente assiste, como torcedor, mas não se iluda. Não imagine que a seleção brasileira está no seu ápice, está na sua melhor forma. Então isso vai fazer com que você não se irrita tanto, não se irrite mais. Eu assisti o jogo vendo os problemas, mas já sabendo que eles eram propensos a existir. Porque eu vi isso acontecer. Você vai conseguir assistir de novo? Não vou assistir todos os jogos numa boa. Não traz nenhum problema para mim. Para mim não traz nenhuma irritação. A gente gostaria que fosse melhor, né? A gente gostaria que certos jogadores fossem colocados, que outros jogadores fossem retirados. Vocês devem imaginar que sem falar o nome de ninguém, né? De quem que a gente está falando. Tem jogador que você olha e fala, meu Deus, esse cara não serve nem para subir escada. E ele tá jogando aí na seleção. E fala, enquanto isso tem jogador que é um craque e tá lá no banco de reserva. Não dá para entender. Mas são coisas que eu não sou técnico, né? Eu não mando na seleção, então não sou eu que escalo, né? Quem escala é o Ancelotti, então quem deve determinar isso é ele, não eu, né? Mas eu fico aqui. Agora, se isso vai me causar irritação para estragar minha saúde, aí eu tô causando um impacto que vai só destruir a mim, não vai resolver problema nenhum. A seleção não vai mudar nada se eu ficar nervoso. Já viu o vídeo? Tem muito vídeo na internet, a pessoa dá murro na televisão, estoura a televisão na hora, já para de funcionar, a pessoa pega a televisão, joga no chão, que o time dela perdeu e tal, como se a televisão fosse culpada, a televisão que é o técnico, é o jogador que tá lá jogando mal, né? Que coitado do aparelho de televisão tem. Depois vê como diz o texto aqui, né? Previsto aqui no arrependimento. Nossa, frustrado, né? Olha, quebrei minha televisão, tô pagando a parcela dela ainda, paguei em 80 parcelas e tô aí, ó. Arrebentei toda a televisão. Por um lapso de cólera. E o legal é que o time dela não ganhou, porque ela já arrebentou a televisão. O time dela perdeu do mesmo jeito, não adiantou nada. Então, meus amigos, para finalizar nossa reflexão dessa manhã, os impactos negativos do enraivecimento são vários. O conselho que nós damos para vocês e que nós tentamos colocar na nossa vida, obviamente dizendo claramente aqui que nós não somos exemplo para ninguém de indivíduos extremamente calmos, indivíduos harmônicos, leves, angelicais. Nunca vão vestir essa carapuça aqui, porque nós não somos assim. Inclusive, eu e a Estela temos um temperamento parecido, né? Da gente ser meio, até um pouquinho fora da medida, um pouquinho mais apimentado do que deveria. Mas, como nós estamos estudando aqui junto com vocês, e nós todos precisamos aprender isso, incluindo, talvez, a necessidade maior de aprender isso em nós mesmos, nós dizemos o seguinte: calcule mais a sua vida. Calcule o tempo de você sair, calcule as pessoas, como elas são, como elas agem cotidianamente, para você não se irritar com elas. O indivíduo, se ele é parecido com uma mula para lidar com você, não espere dele atitudes semelhantes a um rouxinol, a uma calopsita. Se ele é um asno para lidar com você, ele vai te dar coice. Às vezes vai te dar até mordidas. Já viu burro mordendo as pessoas? Ele vai te morder de vez em quando. De vez em quando ele vai te dar um coice. Então, avalie melhor com quem você convive,
Não para você viver julgando ninguém, mas para você ter uma base de como deve proceder diante de certas situações. Por exemplo, quando eu vou fazer uma caminhada que tem região montanhosa, eu procuro vestir aquelas botinhas que tem aqueles, como se fosse umas travas, parecendo trava de chuteira. Que eu preciso subir certos locais, e às vezes tem pedregulho, pode escorregar. Então, com aquela bota, é mais fácil de eu ir. Eu nunca vou de chinela havaianas para subir uma montanha, nunca. Sabe que no Japão, eles anunciam na TV, como lá é muito preciso a meteorologia, eles anunciam, olha, amanhã quem for sair de carro, coloca corrente para pneu de neve. Amanhã quem for sair tal horário, tá com aviso de chuva forte. É interessante, né? Quer dizer, não te pega de surpresa. Ó, a Cíntia Simone disse que não tem nem emoção na narração. Ô, Cíntia, fica a dica aí. Eu sendo assistindo no SBT com o Galvão. O Galvão tá com a voz fraquinha, 75 anos. Mas assim, é o Galvão, né? Então a gente correu e foi ver o Galvão. E aí a Jacir Terezinha Lovato dizendo que a gente olha aqui e fica comentando, aqueles jogadores eram bons, os antigos, né? Mas na época nós também ficava com raiva deles. Pois é. E minha amiga Dona Thierry tá dizendo que esse evangelho é todinho pra ela. Ixi, Dona Thierry, Dana, então não pega tudo pra você não, viu, Dana? Deixa pra mim também. Tem um pouco pra gente aí. Então, meus irmãos, cálculo de risco, cálculo de periculosidade. Você vai fazer um passeio na Avenida Paulista, lá em São Paulo, não ande com seu celular dando bobeira. Vão roubar você, vão roubar. Aí você vai ficar morrendo de raiva. Então, não vai em certos locais mexendo no celular assim, tirando foto. Eu falo isso porque nós passamos esse risco lá em São Paulo que a gente teve lá. A gente tá sabendo que tem um restaurante aqui em Rio Preto que tá formando assim 40 pessoas de fila esperando. E aí, se você vai lá naquela fila não preparado para esperar, você vai ficar com raiva, tá com fome, né? Tá, porque o pessoal tem uma fila de espera para entrar no restaurante. Uma fila de espera. Você já tá vendo a fila, vai para outro lugar se você tem raiva. Senão fica aqui na fila xingando. Pois é. Você vai ligar lá na operadora de celular para resolver um problema. Separa uma hora da tua vida. Ou uma operadora de telefonia fixa, de internet. Você vai ligar lá. Não, saiba que não vai demorar um minuto só para resolver esse problema. A Diana Gomes Benítez disse que ela ficou 1 hora. Pois é, eu já fiquei também. Foi de 40, 50 minutos, depois a linha cai. Olha que maravilha. Uma coisa deliciosa. Dá uma colerazinha. Dá uma dica para vocês que mexem com telefonia, tá? Faz igual eu faço, tenho feito ao longo de mais de 10 anos aí. Quando você ligar numa operadora, não vou falar o nome de nenhuma, óbvio. Primeira coisa que você faz, anota o número do protocolo. É verdade. Anota. Se a linha cair, que a linha sempre cai, né? Nós estamos vivendo uma era onde tem ainda aquelas telefonistas, né? Com aqueles cabos dos anos 60, fazendo ligação, às vezes a linha cai, né? Então, se a linha cair, o que você faz? Entra na anatel.gov, faz uma reclamação com o número do protocolo, espera uns 2, 3 dias que a operadora vai ligar para você para resolver o problema. Isso é de... dica de amigo, viu? É de telefone... Não, qualquer tipo de telefonia. Operadora. Telefonia celular, telefone fixo, internet, qualquer coisa que tenha na ligação com a Anatel. O meu foi para resolver coisa do banco. Coisa de banco é outra questão, Aí já é... Mas também eu anoto o número do protocolo. Aí no banco já vai, acho que é Febraban, uma coisa assim, já é outro órgão, né, que regula isso. Enfim, nunca mais passei raiva. Tempos atrás fui ligar numa operadora, tinha um problema na minha linha, demorou 40 minutos lá, mas resolveram. Aí uma outra vez eu liguei de novo, a linha caiu depois de 40 minutos, terá meia hora lá. Como eu estava no protocolo, eu falei, não vou ligar de novo. Eles falam, eles dão um aviso dizendo assim, se a linha cair, nós vamos ligar de volta para você. Não liga. Não liga coisa nenhuma. O que eu fiz? A linha caiu, na hora eu já abri aqui no computador, Anatel, número do protocolo, e reclamei. Daí 3 dias, a operadora me ligou desesperada, querendo resolver o problema, o que tinha acontecido, o que foi, senhor, desculpa, e não sei o que, e resolveram o problema. Então, assim, moral da história, hoje eu não passo mais raiva com uma operadora. Eu uso os canais legais, eu uso o recurso que eu tenho. Já que é legal, não é imoral, não é ilegal eu reclamar na Anatel, porque eles realmente não prestam um bom serviço, de modo geral. Então a gente usa esses recursos para se irritar menos, né? Então, meus amigos, calcule, pesquise, converse com outras pessoas, estude doutrina espírita. Eu garanto que você não vai virar um anjo. Nessa encarnação não vai dar tempo.
Você não vai virar um indivíduo assim, quase que um monge budista, sabe? Aquele que fica com as mãozinhas assim, ó, meditando. Você não vai ficar essa pessoa ainda. Mas nós começamos a nos encaminhar para isso. Essa hora vai chegar. Certo? Certíssimo. E semana que vem continua o assunto, mas é editado pelo espírito de Hahnemann. É um assunto importante, eu acho, para ter dois toques. Então, semana que vem continua a cólera no Evangelho no 69. Olha o Hahnemann aqui, ó. Olha que bonitinho, dá para ler aí? Então, semana que vem você não perca, que tem essa parte aqui, ó. E tem essa outra aqui de trás, ó. Olha aqui, ó. Essa parte aqui inteira, ó. Então, tem bastante coisa pra gente falar semana que vem aí. Certo? Certíssimo. Todo mundo aqui calminho. E assiste o Jogo do Brasil feliz, assim, ó. Eu ia falar o nome do jogador aqui, mas não vou falar, não. Não pode. Assiste aquele jogador lá, que tá parecendo uma tartaruga em campo. Que perde a bola, parece que tá bêbado. Parece que ele tá assim. Se eu treinar umas 2 semaninhas com 50 aqui que eu tô quase já, eu acho que eu jogo melhor que ele. Esse jogador, você sabe. Aliás, infelizmente não é só um, né? Mas tudo bem. É isso tem aí, alguns gente. aí. Até semana que vem. Sexta-feira, na hora que você estiver assistindo o jogo, vocês lembram da gente, a gente também vai estar assistindo, só aquele meu amigo que não vai estar assistindo, ele disse que ele não aguenta, ele passa muita raiva. Se passar raiva, nós não passamos, nós somos pessoa calma, a gente vai assistir de boa. Se ganhar, a gente fica feliz, se perder, a gente não finge que nada aconteceu. Um beijo, vou cuidar da minha mãe, até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem você vai arrumar outro serviço para ir aí, né? Ainda não, na outra vez só. Pois bem. Quero te convidar então para o nosso momento de encerramento aqui. A nossa hora já está avançando, 9h20 já, meu Deus. Tô igual o vovô Anésio lá, 9h10, mas dormi, hein? Lembra essa frase? O vovô Anésio dormindo, acordou, olhou pro relógio e falou, puxa vida, 9h10, mas dormi, hein? Saudoso vovô Anésio, né? O vozinho do Brasil. Vamos então pro nosso momento da oração? Meu copinho com água e sal e limão tá aqui, ó. Ô, trem bom isso aqui, hein? Tô meio resfriadinho aqui, vai ajuda até a sarar mais rápido. Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, a nossa satisfação de te reencontrar nessa manhã é muito grande, porque nós tivemos a oportunidade de explanar um pouquinho teu evangelho e colocar isso na nossa vida. Afinal de contas, toda exibição do evangelho não é uma demonstração de que nós somos capazes já de estarmos ótimos nisso. Mas pelo contrário, nós aqui, Estela e eu, estudamos e divulgamos para ver se um dia a gente aprende a colocar em prática tudo isso que aqui é falado. Mas ao lado desses irmãos valiosos, fica muito mais fácil. Não nos sentimos sozinhos. E a companhia e a colaboração de cada um deles é para nós muito enriquecedora. Os quais nós abençoamos com a nossa gratidão, nosso carinho, nosso desejo que todos possam experimentar dias de entendimento, de paciência, de bom entendimento em relação às adversidades, sabendo que elas estão aqui para nos testar e nos aprimorar, e não nos enfurecer ou nos encolerizar. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui presente nessa corrente e aqueles que vão nos assistir em outro momento. Quero abençoar e agradecer os benfeitores espirituais que coordenam esse trabalho e dirigem não somente aqui o nosso estudo, mas todo o conglomerado aqui da Rede Amiga Espírita, todos os nossos irmãos de ideal espírita, divulgadores, trabalhadores das casas, frequentadores das casas espíritas, sejam todos abençoados. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã, onde aqui pudemos explanar e desejamos muito nos comprometermos contigo, com a nossa consciência, que vamos tentar colocar em prática o máximo possível essas recomendações, essas orientações deixadas aqui pela nossa doutrina espírita, por esses espíritos superiores que sabem mais do que nós. Na tua bênção, Senhor Jesus, encerramos por aqui te pedindo uma renovação desse nosso contrato para a semana que vem, para que semana que vem possamos estarmos juntos novamente, dando sequência a esse estudo que é para nós de grande valia, de grande valor moral e espiritual.
Abençoe o nosso povo brasileiro, Mestre, os nossos irmãos acamados, doentes, enfermos, aquelas pessoas que nós amamos, que estão já na vida maior, no mundo espiritual, e recebam o nosso carinho, a nossa consideração, a nossa saudade, abençoando especialmente no mundo inteiro aquelas pessoas que mais necessitam de harmonia, de um pouco de paz, um pouco de alimento, um pouco de conforto, por que não? Que aquelas pessoas que vivem em países que estão em guerra possam encontrar maneiras de se desvencilharem das tragédias ocorridas nesses ambientes. Aqueles irmãos nossos hospitalizados, acamados, aqueles que tiraram a própria vida, recebam nosso carinho especial, pois nós sabemos que não era esse o desejo deles. Eles queriam extirpar a sua dor e, não conseguindo, acabaram se evadindo da existência, mas nós sabemos que todos estão vivos, estão muito bem amparados pela providência amorosa de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã de bênçãos. Queremos continuar caminhando ao teu lado hoje e sempre. Receba o nosso abraço, Mestre. A tua bênção. Que assim seja.